em mais como um armador, às vezes até como um segundo homem do meio do campo, soltando do Queiroz o Juliano. Agora ele empurrou para o Yuri Alberto, arrumou para Canhota! Gol! Yuri Alberto! Cara que tem apetite por gol, não precisa de muito espaço. Não tem. O passe não encaixou, voltou para ele. Trabalhou com o Roger Guedes, pé esquerdo para a defesa do goleiro, voltou para o Yuri! Gol! Do centroavante, gol de centroavante, gol! Guedes trouxe para a perna direita, cortou por dentro. Ele vira tudo aqui para o outro lado. Renato Augusto achapado, o toque do Yuri! Gol! Na Neoquímica Arena. 33 minutos, 1 para o Corinthians. Tem havido um choque, o jogo segue, o Corinthians está com ela. Roger Guedes bateu pro gol, pegou, largou o goleiro! E Yuri Alberto pro gol! Yuri Alberto, gol do Corinthians! Vital disputa, ganha, trabalha com Yuri Alberto, puxou, girou! Gol! Gira o Yuri Alberto, gol de centroavante, gol de camisa 9, gol de centroavante. Globo barra craque. Olha o Bruno Mendes, boa jogada. Yuri Alberto limpou a chance do Corinthians e Yuri bateu! Gol! Girou, ficou pra Canhota. Ganhou o lance, foi pra área, bateu pra trás. Juliano, desvio do zagueiro, pega o goleiro. Gol! Do Corinthians. Tony cortou. Aí o do Queiroz. Roger Guedes, a tentativa com o Yuri Alberto é boa. A bola vem o goleiro, ele bateu. Gol! Com aquele do Aleph Manga no primeiro lance, né? No primeiro gol. Você tá revendo aí, Yuri Alberto, a marca do... Uai, seu app de vídeos curtos. Fala, torcida vascaína, aqui é o Lucas Piton, o novo lateral esquerdo do Vasco. Venho para ajudar ao máximo e fazer de tudo para dar muitas alegrias para vocês, tá bom? Tamo junto. Uai, seu app de vídeos curtos. Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Esporte Comedy. Esporte Comédia, tudo junto. Boa noite a todos do Esporte Comedy. Estamos começando aqui hoje, dia 28 de dezembro de 2022, para arrebentar a boca do balão. Diga-se de passagem, garotinho, tamo junto. Vamos falar muita coisa hoje em relação ao Corinthians, que, diga-se de passagem, maravilha. O Corinthians consegue aí simplesmente se livrar de alguns problemas, principalmente no Vasco, hein? Obrigado, Vasco da Gama. O Vasco apresentou hoje o Lucas Piton, diga-se de passagem, grande Lucas Piton, que Piton não tem nada, é cobra, diga-se de passagem. Precisava ser mais cobra no Corinthians, vai ser feliz no Vasco, diga-se de passagem. E o Vasco está interessado no nosso querido Robson Bambu. O que você acha disso, maravilha? Neto, boa noite a todos. Eu acho que o Corinthians consegue se livrar de alguns problemas, né, Neto? Precisa realmente contratar alguns jogadores para a próxima temporada, mas eu acho que Robson Bambu e Lucas Piton, o Vasco está entrando numa fria, Neto. Eu também acho, diga-se de passagem, mas é bom pro Corinthians. E para falar em Corinthians, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Seu Zé Ruela, eu já falei para você, o Corinthians hoje precisa de jogador, principalmente porque esse negócio do Yuri Alberto deu certo, graças a Deus. Duílio, eu amo você, Duílio. Você é um grande Duílio, diga-se de passagem, o melhor presidente da história do Corinthians, ao contrário do antecessor que quebrou o Corinthians. Mas vocês aí do vídeo, diga-se de passagem, o que vocês acham em relação à saída do Piton, que foi pro Vasco, e o interesse do Vasco na contratação do nosso querido Robson Bambu?
diga-se de passar. E daqui a pouco tem os gols do Yuri Alberto, hein? Vamos mostrar os gols do Yuri Alberto, os melhores gols do Yuri Alberto nesse ano, hein? Diga-se de passagem, o grande Yuri Alberto, que agora é do Corinthians, vai ficar até 2027 no timão e tem tudo para ser o 9 da seleção brasileira. Coisa que eu não duvido, diga-se de passar. E hoje o Corinthians anunciou a contratação do nosso querido Bidu. Não é o Bidu não, Cascão. Não é o Bidu da Turma da Mônica não, Cascão. Seu Zé Ruela. O Bidu que veio aí do Cruzeiro, pertence ao Guarani, veio por empréstimo de um ano para o Corinthians, tem a intenção de compra, é um valor acho que de 2 milhões aí que o Corinthians pode pagar para ter ele em definitivo, mas é um bom jogador, que eu acredito e torço para que dê certo e dê certo no Corinthians. O que você vê em relação a isso, Maravilha? Bem, Neto, eu acredito que o Corinthians precisa contratar bem mais do que o Bidu. Principalmente porque precisa de alguns jogadores, algumas peças que o Corinthians não tem. E tendo em vista muitos campeonatos que o Corinthians vai disputar, o Corinthians precisa realmente se reforçar. Precisa de algumas peças com relação ao mosquito vem em cima de mim. Precisa de algumas peças com relação ao elenco que o Corinthians ainda não tem, principalmente para ser reserva do Roger Guedes, para ter um reserva para a zaga, um meia que o Corinthians não tem, um camisa 10 e mais um centroavante, porque ficar confiando em Júnior Moraes não dá, viu, Neto? Eu também penso que o Júnior Moraes não dá certo, não deu certo no passado. Ô Júnior Moraes, você é caneludo, diga-se de passagem, mas o Corinthians precisa buscar um centroavante. Precisa buscar um centroavante, porque se o Corinthians não contratar, diga-se de passagem, um jogador que vem resolver, aí não dá certo, rapaz. O Corinthians precisa de um cara para ser reserva do Roberto. Perdeu o Pedro Raul, o Vasco, mas tá tudo bem. Daqui a pouco tem a apresentação do Lucas Piton no Vasco. Ô Cascão, o que você vê em relação a isso, Maravilha? O Lucas Piton vai dar certo no Vasco? Neto, precisa realmente no Corinthians, não foi aquele jogador que o Corinthians precisava. Ele decepcionou muito com a camisa do Corinthians. Mas é um jogador que realmente faz a diferença. Se estiver bem, ele é bom jogador, Neto. O quê? Você falar com o Maravilha, você bebeu cachaça? Diga-se de passagem, você falar que o Piton é bom jogador? Foi bom aonde? O que o Piton fez? Piton é novo, não aguenta correr 40 metros, rapaz. Diga-se de passagem, pro Vasco é uma boa, pro Corinthians não. O Corinthians é uma boa, ficar livre dele, do nosso querido Robson Bambu, que vai vir emprestado de novo pro Vasco. O Corinthians se livra de um problema. E agora oficializa a contratação do Bidu, que pra mim, eu torço que dê certo. Maravilha. Hoje no Corinthians, você acha que o Corinthians está preparado para o Campeonato Paulista? Pro Paulista ainda dá, Neto, mas pro Campeonato Brasileiro, que é longo, e pra Libertadores, vai precisar mexer o escorpião. O Corinthians não tem dinheiro, Neto, mas precisa realmente contratar alguns jogadores, algumas peças, porque os campeonatos são longos, Neto. São longos, mas o Corinthians está contratando, diga-se de passar. E vamos esperar que 2023 o Corinthians faça uma grande temporada. Agora, com relação ao Piton, eu te desejo toda a sorte do mundo no Vasco. Não tem nada contra você, garotinho. Robson Bambu, vamos lá, garotinho. Você pode ser o zagueiro que você quiser, mas não no Corinthians, porque você não foi. Você enganou nós. E o Corinthians vai ser o Corinthians. E desejo sorte pro nosso querido Robson. O óculos tá torto aqui, rapaz. Tortaram o óculos aqui na minha cara, diga-se de passagem. Desejo sorte pro nosso querido Bidu, que vai ser um grande jogador e tem tudo para arrebentar a boca do balão no Corinthians. Agora nós vamos mostrar os gols do Roberto e a apresentação do Piton e do Bidu. Diga-se de passar. Tamo indo, garotinho. Forte abraço, se inscrevam lá, dá um like, compartilhe e comenta para nós engajar. Tamo junto, garotinho. Vamos que vamos, vai Corinthians.